E o Botafogo teria interesse na contratação de Wendel, jogador do Zenit. No vídeo de hoje eu vou te contar todos os detalhes dessa possível contratação do Glorioso. Também vou te falar sobre John Textor, dono da propriedade do Botafogo e do Lyon, que tem interesse em contratar André para o clube francês. E também vou te falar sobre o Vasco, que definiu o futuro de Gustavo Coedjar. Fala galera, beleza? Estamos em mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje temos muitas informações sobre mercado de transferências para trazer para você. E sem enrolação, a primeira informação que temos para trazer é sobre o Vasco. Isso porque nos últimos dias a gente estava vendo a possibilidade do Vasco contratar o Gustavo Coedjar. Vimos que era um negócio um pouco difícil devido ao alto salário que o Coedjar recebe, valores acima do que o Payet recebe aqui no Vasco. Eu, inclusive, falei muito sobre isso, mas a gente viu que o trunfo que o Vasco tinha para contratar o Coedjar era a boa relação em que ele e o técnico Ramon Dias tinham, já que eles haviam trabalhado juntos no Al-Hilal e se conheciam muito bem. E galera, o Vasco definiu o futuro de Coedjar e a notícia é que o Vasco desistiu de contratar o Coedjar. Isso por causa dos altos valores que o jogador recebia e o Vasco não estava tendo condições assim de arcar com os altos salários que o Coedjar recebe, como eu falei, e sempre vou falar aqui no canal, o Coedjar é um dos jogadores mais caros lá do futebol do Al-Shabaab, da Arábia Saudita, e se ele viesse para o Vasco, ele receberia o maior salário do Vasco, maior até que o salário de Payet, que recebe R$ 1,5 milhão por mês. Então é uma negociação muito difícil para o Vasco da Gama e o Vasco desistiu da contratação do jogador. Vamos falar agora, galera, sobre o Fluminense. Isso porque o dono da propriedade da SAF do Lyon, que é o John Textor, que também é dono da SAF do Botafogo, tem interesse em contratar o jogador do Fluminense. E o John Textor, galera, que é o dono da SAF do Lyon e o dono da SAF do Botafogo, tem interesse em contratar o André do Fluminense para jogar no Lyon. O John Textor, galera, já teve também interesse em contratar o John Kennedy, que também é do Fluminense. Mas pelos valores que o John Textor ofereceu, que foram lá na casa dos R$ 50 milhões, o Fluminense não aceitou negociar o John Kennedy e o Textor não conseguiu contratá-lo. Agora, o alvo da vez do John Textor é o André. O Lyon ainda não formalizou uma proposta, os valores não foram apresentados para o Fluminense, mas a tendência é que os valores sejam apresentados nos próximos dias. O André lá no futebol europeu já desperta o interesse de alguns clubes. O Fulham da Inglaterra poderia oferecer um valor aí de 35 milhões de libras para contratar o André, de acordo com a imprensa local. O Liverpool também tem interesse na contratação do jogador, ou seja, o André é um dos meias mais valorizados do Brasil e pode ser vendido por uma alta grana para o futebol europeu. E agora o Lyon também tem interesse em sua contratação. E vamos falar agora, galera, sobre o Botafogo, porque o Botafogo teria interesse em contratar o Wendel, o jogador do Zenit. Aqui no Brasil, o Wendel já foi especulado em diversos clubes, entre eles o Flamengo. O Flamengo teria interesse em contar com o futebol de Wendel, porém não conseguiu negociar com o Zenit por causa dos altos valores. Até porque, galera, inclusive lá no Zenit, um outro jogador que despertava o interesse do Flamengo era o Claudinho, que o Flamengo também não conseguiu contratar. O Botafogo teria interesse em contratar o jogador, porém ainda não formalizou valores, não apresentou uma proposta oficial ao Zenit, e dessa forma ainda só há um interesse. Esse interesse do Botafogo é real, porém a proposta ainda não foi apresentada. Então nos próximos dias o Botafogo deve oferecer uma proposta e aí vamos ver se o Zenit vai aceitar ou não. Lembrando, como eu falei, o Flamengo tentou contratá-lo, ofereceu a proposta e o Zenit não aceitou. Então o Botafogo vai ter que oferecer valores muito bons se quiser convencer o Zenit a liberar o Wendel para o futebol brasileiro. Bom, pessoal, para que eu fico, espero que vocês gostem do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.